Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal. Hoje trago para vocês a videoaula completa da passadeira do tapete retangular super fácil, que eu postei algumas semanas atrás. Quando a minha mãe fez o vídeo mostrando a passadeira que ela havia produzido baseada nesse modelo de tapete, eu pretendia até então fazer apenas um vídeo curto explicando o número de voltas para aumentar essa peça, assim como eu fiz com o tapete pavão. Mas, como vi muitos comentários pedindo para eu fazer a videoaula e também vi que haviam muitas informações interessantes para passar para vocês, decidi gravar a aula completa desse tapete. A passadeira que eu trabalhei no vídeo com vocês ficou medindo 1,27 m de comprimento por 45 cm de largura. E durante a videoaula, além de dar dicas interessantes sobre o arremate e troca de cor, eu ensino detalhadamente a forma como trabalhamos os aumentos para que você possa fazer a sua peça no tamanho que desejar. Todos os barbantes que eu usei para trabalhar a passadeira foram no fio número 6, e para trabalhar com essa linha eu usei agulha de 3,5 mm. Eu vou deixar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo mais informações sobre os materiais que eu usei, caso você tenha interesse em trabalhar com os mesmos barbantes que eu. Então é isso. Eu espero muito que você goste desse vídeo e que as dicas que eu passo sejam úteis e ajudem você a confeccionar a sua passadeira com o tamanho e cores que desejar. Se você gostar dessa aula, por gentileza, deixe um gostei nesse vídeo e também deixe o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha aula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e compartilhe essa aula com outras pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas pela arte do crochê. Então, dito isso, vamos agora para o passo a passo. Bem, então eu vou dar início à passadeira do jogo de cozinha, trabalhando com esse tom de laranja. E eu vou fazer aqui o cordão inicial com 55 correntes, da mesma forma que eu comecei o tapete menor. Agora, para dar início à primeira volta, eu conto 1, 2, 3, 4 e 5 correntes, voltando atrás no cordão inicial. E aqui na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, contando essas correntes que voltamos atrás, como nosso primeiro ponto alto, já fiz aqui 2 pontos altos. Agora, eu vou vir nas próximas 2 correntes do cordão e eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada uma delas. E assim fizemos o primeiro grupo de 4 pontos altos dessa volta. Depois de cada grupo de 4 pontos altos, vamos fazer 2 correntes. E agora eu pulo 2 correntes do cordão de base. E a partir da terceira, eu vou trabalhar mais um grupo com 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada corrente de base. Novamente, após completar o segundo grupo com 4 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 correntes no cordão e a partir da terceira, trabalho mais um grupo de 4 pontos altos. E esse é o padrão para trabalharmos a primeira volta. No total, vamos fazer 9 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por um intervalo de 2 correntes, até chegar lá no fim do cordão. Eu vou concluir a minha volta e em seguida eu venho mostrando como é que nós trabalhamos a segunda volta. Completei a primeira volta e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos de 4 pontos altos. E agora, para dar início à segunda volta, primeiramente eu vou virar a primeira volta do lado avesso. E agora, já com a primeira volta virada, eu vou dar início à segunda volta subindo 5 correntes. Depois das 5 correntes, eu vou vir aqui nesse grupo de base e vou pular esses próximos 2 pontos altos. E a partir do último ponto alto do grupo, eu vou dar início ao primeiro grupo de 4 pontos altos da segunda volta. Então, aqui sobre esse ponto alto, prendo um ponto alto. Depois do primeiro ponto alto, trabalho mais 2 pontos altos
no intervalo à frente e após trabalhar esses 3 pontos altos, vou prender o quarto ponto alto sobre o primeiro ponto alto desse próximo grupo. Então, prendo aqui meu último ponto alto. E assim completamos o primeiro grupo de 4 pontos altos dessa volta. Novamente, após cada grupo desses com 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Depois das 2 correntes, vou pular 2 pontos altos de base e a partir do último ponto alto desse grupo, dou início a mais um grupo com 4 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que mostrei no grupo anterior. Após completar esse segundo grupo, novamente faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base e a partir do último, trabalho mais um grupo com 4 pontos altos. E é com esse padrão que vamos trabalhar a segunda volta. No total, vamos fazer 8 grupos de 4 pontos altos, sempre aqui separados por um intervalo de 2 correntes e pulando 2 pontos altos de base. Eu vou trabalhar a minha volta até eu completar o 8º grupo, e aí eu venho mostrando como é que nós encerramos a nossa volta. Segui trabalhando a segunda volta e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos de 4 pontos altos. E agora, para encerrarmos essa volta, nós temos que fazer um intervalo, da mesma forma que nós fizemos para começar a volta. Então, para trabalhar esse último intervalo, após o 8º grupo, eu faço 2 correntes, vou pular os próximos 2 pontos altos de base, e agora nós vamos trabalhar sobre essas correntes que nós voltamos atrás para dar início à volta anterior. E aqui, na terceira corrente, aqui no topo, eu vou prender o meu último ponto alto para fechar esse intervalo. E após prender esse ponto alto, nós completamos a nossa segunda volta. E agora, para dar início à terceira volta, novamente eu viro o meu trabalho. E agora, com a segunda volta virada pelo avesso, eu vou dar início à terceira volta subindo 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou vir nesse intervalo à frente e nele eu vou trabalhar 2 pontos altos. Após trabalhar esses primeiros 3 pontos altos, agora eu vou trabalhar o último ponto alto desse grupo sobre o primeiro ponto alto do grupo à frente. Então, assim nós completamos o primeiro grupo de 4 pontos altos da terceira volta. Agora, após esse grupo, eu faço 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, eu vou pular 2 pontos altos de base e a partir do último ponto alto desse grupo, eu vou dar início a mais um grupo com 4 pontos altos. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 pontos altos nesse intervalo à frente e o quarto ponto alto sobre o primeiro ponto alto do outro grupo. Bem, e novamente aqui na terceira volta, nós vamos seguir com esse mesmo padrão. Vamos trabalhando grupos de 4 pontos altos, separados por 2 correntes. E aqui nós vamos fazer o mesmo tanto de grupos que trabalhamos na primeira volta. Então, na terceira volta, vou fazer 9 grupos com 4 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando a minha volta até eu completar o 8º grupo. E aí eu venho mostrando como é que nós trabalhamos o 9º grupo e encerramos a nossa volta. Então, trabalhei aqui na terceira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos com 4 pontos altos. E agora eu voltei para mostrar como é que nós encerramos essa volta. Então, após o 8º grupo, faço novamente 2 correntes. Depois das 2 correntes, vamos pular os próximos 2 pontos altos de base e a partir desse último ponto alto, nós vamos trabalhar o nosso 9º grupo. Então, prendo aqui um ponto alto sobre esse último ponto alto. Depois desse ponto alto, venho no intervalo à frente
e nele trabalho 2 pontos altos. Após completarmos esses 3 pontos altos, agora eu venho aqui nessas correntes de base e conto 1, 2 e 3 correntes. E aqui na terceira corrente, eu vou atravessar pelo meio dela e prender o meu último ponto alto. E assim completamos o 9º grupo e também a nossa terceira volta. Agora, para darmos início à quarta volta, novamente eu vou virar o meu trabalho. Agora, com a terceira volta do avesso, eu dou início à quarta volta subindo novamente 5 correntes. Depois das 5 correntes, eu vou pular os próximos 2 pontos altos de base e a partir do último ponto alto, eu vou dar início a mais um grupo com 4 pontos altos. Então, prendo um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 pontos altos no intervalo à frente e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E após completarmos esse primeiro grupo, dou sequência à minha volta, fazendo 2 correntes, pulo os próximos 2 pontos altos de base e a partir do último, dou início a mais um grupo com 4 pontos altos. Bem, e aqui na quarta volta, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que fizemos a segunda volta. Do começo ao fim, não vai haver mudança nenhuma. Então, eu vou completar aqui a minha volta seguindo essas orientações e na sequência eu venho mostrando como é que nós damos continuidade à nossa peça. Completei a minha quarta volta seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora, para darmos início à quinta volta, novamente eu vou virar o meu trabalho. E como vocês podem notar, nós já estamos repetindo esses 2 primeiros padrões de volta. Então, a quinta volta vai ser trabalhada seguindo as orientações que eu passei na primeira e terceira voltas. Então, inicio essa volta subindo 3 correntes. Depois das 3 correntes, faço 2 pontos altos no intervalo à frente. E finalizo esse grupo trabalhando mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Após completar esse grupo de 4 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base e a partir do último ponto alto desse grupo, dou início a mais um grupo de 4 pontos altos. Bem, e para trabalhar a quinta volta, não tem segredo. É só seguir aqui o restante da volta, seguindo a mesma orientação que eu passei anteriormente para vocês. Bem, e essa é a última volta que eu vou trabalhar com esse tom de laranja. Na minha peça, como eu estou fazendo, com restos de barbante, eu vou trabalhar blocos com 5 voltas de cada cor. Então, eu vou completar o restante da minha volta e venho mostrando como é que eu dou continuidade à minha peça, emendando aqui uma nova cor. Completei a quinta volta, seguindo as orientações que eu havia passado para vocês, e assim eu terminei o primeiro bloco de 5 voltas nesse tom de laranja. Agora, para começar o próximo bloco, eu vou cortar a minha linha. Então, depois desse último ponto alto, eu vou fechar um ponto baixíssimo. E após fazer esse ponto baixíssimo, eu vou puxar bem a minha linha. E depois que puxamos um bom tanto da linha, é só prender bem esse ponto baixíssimo para assegurar que não vai desmanchar aqui a nossa volta. Agora, é só cortar a linha. Bem, e após cortar a linha, eu vou virar o meu trabalho. E após virado o trabalho, eu vou prender a linha de outra cor. E agora eu vou trabalhar com esse barbante cor de rosa. E eu vou prender ele no topo desse ponto alto, onde eu finalizei a quinta volta. Bem, e com a linha presa, vamos dar início agora à sexta volta. Então, se eu trabalhei a quinta volta com o padrão da primeira volta, eu vou trabalhar a sexta com o padrão da segunda volta. Então, para darmos início, eu vou passar aqui a agulha pelo topo do mesmo ponto alto em que prendi a minha linha, puxar o barbante cor-de-rosa aqui para frente e vou dar início a essa volta subindo 5 correntes.
Depois das 5 correntes, nós vamos dar sequência à nossa volta, trabalhando com o mesmo padrão da segunda volta. Então, pulo 2 pontos altos de base e, a partir do último ponto alto, trabalho um grupo de 4 pontos altos, da mesma maneira que trabalhamos nas voltas anteriores. Bem, gente, então novamente não tem nenhum segredo para trabalharmos essa volta. É só seguir com esse padrão que eu passei aqui na segunda e também aqui na quarta volta para vocês. Do começo ao fim, vamos trabalhar igualzinho fizemos anteriormente. Então, eu vou completar a minha sexta volta e em seguida eu venho. Bem, pessoal, então eu completei a minha sexta volta e também já trabalhei mais a sétima e oitava volta para que vocês possam ver que realmente nós vamos trabalhar o corpo dessa peça repetindo esses 2 primeiros padrões de volta, assim como eu havia orientado anteriormente para vocês. Então, eu vou trabalhar mais 2 voltas com esse barbante cor-de-rosa para completar o bloco de 5 voltas. E aí, eu vou vir novamente mostrando para vocês como é que eu troco de linha. Completei as 5 voltas com o barbante cor-de-rosa, seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora, novamente, eu vou trocar a cor de linha, porque as próximas 5 voltas eu vou trabalhar com esse barbante na cor azul. E para trocar a linha, eu vou seguir as mesmas orientações que passei anteriormente para vocês. Depois desse ponto alto que eu fiz para fechar a minha 10ª volta, eu vou prender um ponto baixíssimo e agora eu vou puxar bem a linha. Depois de puxar bem a linha, nós prendemos bem esse ponto baixíssimo e agora é só cortar a linha. E após cortada a linha, agora para dar início à próxima volta, novamente eu vou virar o meu trabalho. E esse é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer durante a confecção dessa peça. Sempre que formos dar início a uma nova volta, nós temos que virar a última volta que fizemos do lado avesso, inclusive aqui quando fizermos a troca de linha. Então, agora que eu já estou com a minha volta virada do lado avesso, eu vou dar continuidade à minha peça, prendendo o barbante azul aqui no topo desse ponto alto. Bem, e após amarrada a linha, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Se vocês assistiram o vídeo de dicas que a minha mãe gravou desse tapete, vocês viram que ela conseguiu manter todas as pontas de linha de um lado só do trabalho dela. Isso foi possível porque ela trabalhou um número par de voltas em cada cor. No caso, ela trabalha de 4 em 4 voltas. Já eu estou trabalhando um número ímpar, de 5 em 5 voltas. E assim não vai ser possível deixar as pontas de linha todas de um mesmo lado. Então, tenha em mente que se você quiser trabalhar assim como ela, deixando todas as pontas de um lado só do seu trabalho, você vai ter que fazer um número par de voltas em cada cor. Você pode fazer 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Você decide a melhor quantidade de voltas para a quantidade de barbante que você tem. Bem, e dito isso, eu vou trabalhar as próximas 5 voltas com o barbante azul, e assim que eu completar esse próximo bloco de cor, eu venho dando mais dicas e orientações para vocês completarem o restante dessa peça. Completei a terceira faixa de cor com o barbante azul, e após trabalhar essa última volta, eu já virei o meu trabalho, cortei a linha e prendi aqui o barbante de outra cor. E agora, para darmos continuidade, eu vou explicar para vocês como é que eu trabalho os aumentos nesse tapete. Bem, os aumentos dessa peça eu desenvolvi baseado na quantidade de voltas do tapete menor, que são 38 voltas. Então eu vi que, se eu adicionasse mais 13 voltas, eu faria exatamente 2 motivos triangulares a mais nos desenhos do bico. E seguindo essa lógica, eu faria com que o bico, que eu expliquei naquela peça para vocês, sempre desse certo, não importando o comprimento que eu trabalhasse o corpo do meu tapete. Então, eu fiz alguns cálculos e anotei em uma folha de papel, para que vocês possam ver melhor a relação entre a quantidade de voltas e o tamanho aproximado do corpo do tapete. Então, eu parti aqui da quantidade de voltas do tapete menor e fui adicionando de 13 em 13 voltas. Bem, aqui ao lado eu anotei algumas informações que eu achei mais relevantes. Então, eu tenho que 13 voltas vão aumentar 18 centímetros, aproximadamente, no corpo da peça. E também 2 motivos nos desenhos do bico,
Por que eu falo que essas medidas que eu estou passando aqui são aproximadas? Porque elas vão variar de acordo com o tamanho do seu ponto e a espessura de fio que você está usando. E eu alcancei essas medidas trabalhando com o barbante fio número 6. Caso você queira trabalhar com o fio número 8, você pode sem problema algum. Só tenha em mente que o seu tapete vai ficar um pouco maior. Para calcularmos o tamanho final do nosso trabalho, nós temos que somar as medidas do corpo mais o tamanho que o bico aumenta. E aquele bico que eu expliquei para vocês, ele vai aumentar 9 centímetros de cada lado da peça. Então, um total de 18 centímetros no comprimento final do tapete. Bem, nessa tabela eu calculei somente até 168 voltas, que dariam mais ou menos 2,33 m só o corpo, mais 18 centímetros do bico, uns 2,50 m, 2,60 m por aí. Caso você queira fazer ainda maior do que isso, é possível, é só você continuar adicionando aqui mais 13 voltas e somando 18 centímetros aqui no tamanho do corpo. Bem, caso você queira olhar aqui com mais calma essa tabela, você pode pausar o vídeo, anotar em um outro papel ou tirar um print dessa tela. Bem, e agora eu vou falar um pouco sobre a passadeira que eu estou trabalhando aqui no vídeo com vocês. Na minha peça, eu decidi fazer 90 voltas. E eu queria conseguir dividir essas 90 voltas em uma quantidade exata de faixas com uma quantidade exata de voltas em cada uma delas. Então eu vi que 18 vezes 5 eram igual a 90. Então, na minha peça, eu vou trabalhar 18 faixas com 5 voltas cada uma, até completar as 90 voltas. Mas claro que você pode se adaptar e trabalhar ou menos voltas em cada faixa, ou mais voltas em cada faixa, ou menos faixas, e até mesmo trabalhar o seu tapete todo de uma cor só. Você que decide, se adaptando à sua quantidade de barbante e às cores que você tem disponível, e também ao que sua criatividade mandar. Bem, dito isso, eu vou dar sequência aqui, trabalhando o meu tapete, e assim que eu completar as 90 voltas, eu venho conferindo o corpo da peça e também explicando como é que nós trabalhamos o bico. Completei o corpo do tapete seguindo as orientações que eu havia passado para vocês e agora eu voltei para conferirmos juntos a quantidade de faixas que eu trabalhei. Como eu havia dito, eu iria trabalhar 18 faixas com 5 voltas em cada uma. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 faixas, totalizando assim 90 voltas na minha peça. E por enquanto está assim o meu trabalho. Agora eu vou explicar para vocês como é que eu trabalho os arremates dessas pontas de linha. Bem, como mostrei para vocês, eu completei o corpo do meu tapete e agora, após trabalhar a volta de número 90, eu já prendi um ponto baixíssimo e cortei a linha. Antes de dar continuidade, trabalhando o bico dessa peça, eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho os arremates dessas pontas de linha, que ficaram aqui nas laterais do corpo. Eu vou trabalhar os arremates da mesma forma que a minha mãe mostra naquele vídeo de dicas que ela gravou sobre essa peça. Eu vou combinar as pontas de linha com as faixas de cor. Então aqui eu tenho o barbante laranja e eu viro ele para o lado da faixa de cor laranja, venho aqui no vermelho e repito o processo, virando essa ponta de linha para a faixa de cor vermelha. E eu vou seguir com esse processo nas duas laterais, combinando as pontas de linha com as faixas de cor. No trabalho da minha mãe, ela conseguiu deixar todas as pontas de linha de um mesmo lado da peça dela. Aqui no meu caso, eu não consegui. Então, eu vou ter que repetir esse processo dos dois lados. Então, venho aqui na outra lateral e sigo combinando as pontas de linha com as faixas de cor. Bem, e explicado esse processo do arremate, agora eu vou mostrar como é que eu prendo a ponta de linha aqui na lateral. Então, eu vou começar com esse laranja. Bem, e para prender a linha, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu venho aqui nos pontos da lateral,
Pego por baixo de uma linha, atravesso a agulha e vou puxar a linha por dentro do ponto. Após puxar a linha, eu venho no ponto à frente e repito o processo, sempre aqui atravessando por baixo de uma linha e puxando a ponta de linha por dentro do ponto. E eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui do outro lado. Então, vou trabalhar aqui o meu e já venho mostrando como ficou. E após prender a linha, ainda vai sobrar um pedaço. E eu vou terminar de trabalhar esse arremate quando eu fizer a próxima volta, que é uma volta toda feita de pontos baixos, circulando as 4 laterais do corpo do tapete. E aí, eu vou virar essa ponta de linha novamente por cima da mesma faixa de cor e vou trabalhar os pontos baixos, pegando por cima dessa ponta de linha e dos pontos da lateral. Após trabalhar os pontos baixos, a gente só corta o restante da linha e já vai estar feito o arremate. Não precisa dar nozinho e nem prender mais a ponta de linha. Então, esse é o processo para arrematar todas as pontas de linha das laterais do corpo. Eu vou seguir prendendo as minhas pelas faixas de cor e assim que eu completar eu venho ensinando para vocês como é que nós trabalhamos o bico nesse trabalho. Segui prendendo as pontas de linha dos dois lados do corpo do meu tapete, como eu havia orientado para vocês. E por enquanto está assim a minha peça. Agora, após prender todas as pontas de linha, eu vou vir aqui, nesse último ponto alto, que eu fiz para encerrar a volta de número 90, e no topo dele eu vou prender o barbante amarelo, para dar início ao bico. E após prender o barbante no topo do ponto alto, agora eu vou começar a trabalhar o bico. E o bico nessa peça eu vou fazer igualzinho eu trabalhei no tapete menor. Então, o primeiro passo é deixar a lateral mais comprida em mãos para trabalharmos. E eu também vou aproveitar para finalizar o arremate de todas as pontas de linha que eu prendi anteriormente. Então, eu vou segurar a ponta de linha de acordo com a faixa de cor. Então, seguro a ponta de linha rente aos pontos da lateral e também vou aproveitar para arrematar esse barbante amarelo. Então também vou segurar a ponta de linha do amarelo rente aos pontos da lateral. Agora, para darmos início ao bico, eu vou introduzir a agulha nesse último intervalo, puxar a linha aqui para a frente da peça e agora novamente eu pego a linha e puxo por dentro dessa argola. Agora eu vou trabalhar o primeiro ponto baixo, então volto aqui dentro do mesmo intervalo, introduzo a agulha, puxo a linha e fecho o ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou trabalhar mais um ponto baixo no mesmo intervalo, então vou repetir todo o processo. E assim trabalhei os meus dois primeiros pontos baixos. Agora eu venho aqui na próxima volta e entre esse último ponto alto e o penúltimo ponto alto, eu introduzo a agulha nesse intervalo, puxo a linha e trabalho aqui dentro 2 pontos baixos. Após trabalhar novamente esses 2 pontos baixos, eu vou vir na próxima volta e aqui dentro desse intervalo, trabalho mais 2 pontos baixos. E nós vamos seguindo assim aqui nessa lateral. Vamos trabalhando 2 pontos baixos em cada volta. Bem, e é só isso para trabalhar a lateral mais comprida. Eu vou vindo de volta por volta, trabalhando 2 pontos baixos em cada uma delas. E ainda, sobre o arremate das pontas de linha, pode ser que aconteça na sua peça o mesmo que aconteceu aqui, na minha, de sobrar um pedacinho das pontas. Por quê? Assim que eu acabo de trabalhar os pontos baixos em uma faixa de cor, eu não vou seguir prendendo a linha dessa cor sobre a próxima faixa, porque vai haver uma diferença entre as cores e o arremate vai ficar aparente. Então, deixe sobrando a ponta de linha, e aí é só cortar e estará pronto o arremate. Eu vou seguir trabalhando a lateral com essas orientações, e assim que eu trabalhar a última volta, eu vou ter feito 180 pontos baixos na minha lateral. E aí eu venho mostrando como nós damos sequência a essa volta. Segui trabalhando a lateral mais comprida com as orientações que havia passado para vocês. E após trabalhar esses últimos 2 pontos baixos, nesse bloquinho de 4 pontos altos da última volta, agora eu vou virar o canto.
Bem, e para virar o canto, eu vou fazer 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou virar o meu trabalho para deixar a lateral mais estreita em mãos para eu trabalhar. E agora eu vou dar sequência trabalhando a lateral mais estreita. E na lateral mais estreita aqui da passadeira, não vai haver mudança na quantidade de pontos que nós trabalhamos no tapete menor, porque aqui nós não aumentamos a lateral estreita, apenas aumentamos o comprimento. Então, eu vou vir aqui direto no próximo ponto alto, atravesso aqui pelo topo dele e prendo o primeiro ponto baixo dessa lateral. Depois desse ponto baixo, venho nos próximos 2 pontos altos à frente, prendo mais um ponto baixo sobre cada um deles. Depois de trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto, nós vamos vir no intervalo à frente. Em cada intervalo, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. No próximo grupo de 4 pontos altos, trabalho um ponto baixo sobre cada ponto alto de base. Depois desses 4 pontos baixos, no próximo intervalo, faço mais 2 pontos baixos. E nós vamos seguindo assim, trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto alto de base e 2 pontos baixos em cada intervalo. E esse é o padrão para trabalharmos a lateral mais estreita. No total, eu vou fazer 50 pontos baixos, seguindo essa orientação. E o último ponto baixo vai ser trabalhado exatamente sobre o penúltimo ponto alto da lateral. Nós vamos deixar esse último ponto alto para fazer os 2 pontos baixos da lateral mais comprida do outro lado. Uma outra coisa é que eu vou aproveitar para arrematar essa ponta de linha, que eu deixei no começo do meu trabalho. Eu já trancei ela pelo topo dos pontos altos, e agora eu vou voltar trabalhando os pontos baixos, prendendo essa linha por baixo. Então, eu vou concluir a minha lateral e já venho mostrando como nós damos continuidade a essa volta. Completei a lateral estreita seguindo as orientações que eu havia passado e, como vocês podem ver, o ponto baixo de número 50 foi trabalhado exatamente sobre o penúltimo ponto alto. E agora, para darmos continuidade, novamente vamos virar o canto. E para virar o canto, eu faço 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou girar o meu trabalho. E novamente vamos trabalhar a lateral mais comprida. E aqui eu vou seguir o mesmo padrão que eu mostrei para vocês do outro lado. Vou trabalhando 2 pontos baixos em cada volta e aproveitando para arrematar essas pontas de linha. Até eu chegar lá do outro lado, vou ter trabalhado 180 pontos baixos. Então, eu vou completar os meus e já vem. Segui trabalhando a lateral mais comprida e agora que cheguei aqui na última volta, como vocês podem ver, ela se inicia com um intervalo. Então, dentro do intervalo, eu trabalhei os últimos 2 pontos baixos da lateral comprida. E agora, para dar continuidade, eu vou novamente virar o canto, fazendo 2 correntes. E após trabalhar as 2 correntes, eu novamente giro o meu trabalho. E agora, para trabalhar a lateral mais estreita, nós vamos seguir o mesmo padrão que mostrei do outro lado. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada intervalo e um ponto baixo sobre cada ponto alto da lateral. Então, já para darmos início, após as 2 correntes, nesse próximo intervalo eu trabalho 2 pontos baixos. Depois dos 2 pontos baixos, venho sobre esse grupo de 4 pontos altos. E aqui eu trabalho um ponto baixo sobre cada um deles. E nós vamos seguir assim até chegar aqui nesse último intervalo, onde vamos trabalhar os últimos 2 pontos baixos dessa lateral, totalizando novamente 50 pontos baixos na lateral mais estreita. Então, eu vou continuar trabalhando os meus e em seguida eu venho mostrando como nós encerramos essa volta. Completei a lateral mais estreita e após trabalhar esses últimos 2 pontos baixos, nós vamos encerrar a nossa volta virando aqui o último canto com 2 correntes. E agora, para finalizar a volta, eu vou vir aqui no topo desse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta e vou fechar a volta com um ponto baixíssimo. E assim está completa a nossa volta de pontos baixos.
Essa volta é bastante importante porque ela vai servir de base para trabalharmos o bico. Então, é de extrema importância que vocês prestem bastante atenção para não pular nenhum ponto baixo durante a confecção, e assim vocês vão poder trabalhar o bico sem ter maiores problemas com falta de pontos. Bem, dito isso, agora vamos dar início à primeira volta do desenho do bico. E para dar início a essa próxima volta, eu já girei o meu trabalho e deixei a lateral mais comprida aqui em mãos para eu trabalhar. E agora eu vou começar a volta subindo 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou vir ainda nos próximos 10 pontos baixos de base e vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada um deles. E assim nós vamos totalizar um grupo com 11 pontos altos, contando essas correntes que nós subimos como nosso primeiro ponto alto. Após completar o grupo de 11 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular os próximos 2 pontos baixos de base e a partir do terceiro eu dou início a mais um grupo com 11 pontos altos, trabalhando novamente um ponto alto sobre cada ponto baixo de base. E após completar cada grupo com 11 pontos altos, novamente nós vamos fazer 2 correntes. Para formar o intervalo de separação, pulo 2 pontos baixos de base e a partir do terceiro, trabalho mais um grupo com 11 pontos altos. Bem, e esse é o padrão para trabalhar a lateral mais comprida nessa volta. Vamos seguir trabalhando grupos com 11 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando 2 pontos baixos de base. Até eu chegar lá do outro lado da minha lateral, eu vou ter trabalhado 14 grupos de 11 pontos altos. Então, eu vou completar os meus e em seguida eu venho. Segui trabalhando a lateral mais comprida, já fiz os 14 grupos de 11 pontos altos e agora eu vou virar o canto. E para virar o canto, depois desse último grupo, nós vamos fazer 2 correntes. Depois das 2 correntes, eu vou vir trabalhar aqui nesse intervalinho que eu tenho da volta de base, onde eu fiz 2 correntes para virar o canto. Dentro do intervalo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E nos 4 cantos, nós vamos fazer assim. Para virar o canto, após o último grupo da lateral, fazemos 2 correntes. Vamos vir nessa argolinha que nós fizemos, na volta de pontos baixos, e dentro dela, trabalhamos 2 pontos altos. Depois que completamos os 2 pontos altos, eu faço novamente 2 correntes. E agora eu vou girar o meu trabalho, para trabalhar a lateral mais estreita. E na lateral estreita, nós vamos seguir o mesmo padrão que fizemos na lateral mais comprida. Vamos trabalhando grupos de 11 pontos altos, separados sempre por intervalos de 2 correntes e pulando 2 pontos baixos de base. Então, depois de virar o canto, eu vou dar início ao primeiro grupo de 11 pontos altos, partindo aqui do primeiro ponto baixo da lateral. Então, venho aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto baixo de base, até completar 11 pontos altos. Após completar os 11 pontos altos, agora eu faço um intervalo de 2 correntes e dou continuidade, trabalhando novamente um grupo com 11 pontos altos. E nós vamos seguir trabalhando com esse padrão até chegar no último ponto baixo da lateral. Quando chegar aqui, eu vou ter trabalhado 4 grupos de 11 pontos altos, sempre separados por um intervalo de 2 correntes. Então, eu vou completar os próximos 2 grupos que faltam na minha lateral e em seguida eu venho. Completei os 4 grupos da lateral estreita e bem, como vocês podem ver, no bico dessa peça, tudo que nós trabalharmos em metade da volta, nós vamos repetir na outra metade igualzinho. Então, após completar esse último grupo de 11 pontos altos, na lateral estreita, novamente nós vamos virar o canto. Para virar o canto, eu faço 2 correntes. Venho aqui nesse intervalinho de 2 correntes da volta de base. Dentro dele eu trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço mais 2 correntes.
E agora eu vou girar o meu trabalho. E após virar o canto, agora eu vou repetir, tanto na lateral mais comprida, quanto na lateral mais estreita, aqui do outro lado, o mesmo padrão que ensinei para vocês até aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta, seguindo essas orientações, e na sequência eu venho mostrando como nós damos continuidade ao bico dessa peça. Trabalhei a minha volta com o padrão que havia orientado, e após virar esse último canto, agora nós vamos fechar a nossa volta. Então, após trabalhar essas últimas duas correntes, eu venho aqui nessas 3 correntes que nós subimos para iniciar a nossa volta, e na terceira corrente, atravesso a agulha pegando por baixo de 2 linhas e fecho a volta com um ponto baixíssimo. E assim está completa essa volta. Agora, para dar início à próxima volta, eu vou girar o meu trabalho. E para iniciar essa volta, eu não vou começar subindo 3 correntes aqui do ponto onde eu fechei a volta anterior. Eu vou caminhar primeiramente com um ponto baixíssimo sobre esse próximo ponto alto de base. E após completar esse ponto baixíssimo, agora sim eu subo 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou vir sobre cada ponto alto de base, trabalhando um ponto alto, até o penúltimo ponto alto desse grupo. No total, eu vou ter feito um grupo com 9 pontos altos sobre o grupo de 11 pontos altos que trabalhei na volta anterior. Depois que trabalhamos o grupo com 9 pontos altos, vamos trabalhar o intervalo fazendo 2 correntes. Vamos vir nesse próximo intervalo de base e nele prendemos um ponto alto. E depois desse ponto alto, faço mais 2 correntes. Agora eu vou vir aqui sobre esse próximo grupo de 11 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, vou trabalhar novamente 9 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E após trabalharmos cada grupo com 9 pontos altos, vamos sempre fazer o intervalo com 2 correntes. No próximo intervalo de base, prendo um ponto alto. E depois do ponto alto, trabalho mais 2 correntes. Sobre o próximo grupo de 11 pontos altos, vou pular o primeiro ponto alto. E a partir do segundo, dou início a mais um grupo com 9 pontos altos. E é com esse padrão que trabalhamos a lateral mais comprida dos 2 lados nessa volta. Então, eu vou completar o restante da minha, seguindo essas orientações, e assim que eu chegar lá do outro lado e trabalhar o último grupo de 9 pontos altos, eu venho mostrando como é que nós viramos o canto nessa volta. Completei a lateral mais comprida, e agora eu vou virar o canto. Então, após esse último grupo da minha lateral, eu vou fazer 2 correntes. Depois das 2 correntes, nós vamos pular esse último ponto alto, vamos pular o intervalo e vir trabalhar direto sobre esses 2 pontos altos. E aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Sobre o primeiro ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Depois das 2 correntes, eu vou voltar ainda no primeiro ponto alto e no topo dele trabalho mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, agora eu vou vir no próximo ponto alto de base. Sobre ele eu faço um ponto alto. E aqui nós completamos esse grupo de 2 pontos altos. Depois dele, vamos fazer mais 2 correntes. E agora eu vou voltar ainda nesse mesmo ponto alto de base e nele trabalho mais 2 pontos altos. E após completarmos esses 3 grupos de 2 pontos altos, agora eu vou finalizar o padrão do canto fazendo mais 2 correntes. E agora eu giro o meu trabalho. E é com esse padrão que nós viramos os 4 cantos nessa volta. Após completar o padrão do canto, agora eu vou dar início à lateral mais estreita. E aqui eu vou seguir o mesmo padrão da lateral mais comprida.
Então, sobre esse primeiro grupo de 11 pontos altos, eu vou pular o primeiro ponto alto e, a partir do segundo, vou trabalhar um grupo com 9 pontos altos. Depois do grupo de 9 pontos altos, eu vou seguir trabalhando os intervalos, fazendo 2 correntes, um ponto alto no intervalo à frente e mais 2 correntes. E após trabalhar o padrão do intervalo, nós vamos dar sequência à nossa lateral, repetindo as orientações. Completei a lateral estreita, seguindo as orientações que havia passado. E bem, como eu disse para vocês na volta anterior, tudo que eu trabalhar em metade da minha volta, eu vou repetir igualzinho na outra. Então, até aqui, eu trabalhei com vocês todo o padrão que vamos usar para completar essa volta. Então, eu vou seguir repetindo o padrão que mostrei no canto para vocês nos próximos 3 cantos, e aqui na lateral mais comprida e mais estreita do outro lado, vamos repetir esse mesmo padrão. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essas orientações e em seguida eu venho. Segui trabalhando o restante da minha volta com as orientações que eu havia passado para vocês. E após trabalhar esse último canto, agora nós vamos fechar essa volta. Bem, e para fecharmos a volta, novamente eu venho aqui, nessas 3 correntes que eu subi para iniciar. Na terceira corrente, eu vou prender um ponto baixíssimo. E nós sempre vamos encerrar as voltas assim, aqui no bico dessa peça, fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Somente na última volta do bico, onde vamos trabalhar os picôs, é que nós vamos iniciar com um ponto baixo, e aí nós vamos fechar com um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo. Mas isso eu mostro mais para frente para vocês. Agora vamos dar início à próxima volta, novamente girando o nosso trabalho. E para iniciar essa volta, novamente eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto desse grupo de base. Depois do ponto baixíssimo, agora eu vou subir 3 correntes. E novamente vamos caminhar com um ponto alto sobre cada ponto alto do grupo, até chegar no penúltimo ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar assim um grupo com 7 pontos altos. Então, vou trabalhando os meus e já venho. Após completar os 7 pontos altos, nós vamos trabalhar agora o intervalo entre um grupo e outro. E aqui nessa volta nós trabalhamos da seguinte maneira. Após o grupo, eu faço 2 correntes. Agora eu pulo o último ponto alto, pulo o intervalo à frente. E venho trabalhar sobre esse ponto alto que eu trabalhei no intervalo. E aqui sobre ele, eu vou fazer o seguinte. Trabalho primeiro um ponto alto. Depois do primeiro ponto alto, eu faço 2 correntes. E agora eu vou voltar no topo do mesmo ponto alto e vou trabalhar mais um ponto alto. Depois que trabalho esse padrão, eu finalizo o intervalo fazendo mais 2 correntes. E agora eu vou vir sobre o próximo grupo de base, trabalhar mais um grupo com 7 pontos altos. Então eu pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, eu dou início novamente trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base até o penúltimo ponto alto. Após completarmos cada grupo com 7 pontos altos, novamente nós repetimos o padrão no intervalo. Então, após o grupo, eu trabalho 2 correntes, venho aqui nesse ponto alto do intervalo e sobre ele eu trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Após completar esse padrão, eu finalizo fazendo mais 2 correntes. E agora eu vou vir sobre o próximo grupo de 9 pontos altos e vou trabalhar mais um grupo com 7 pontos altos. Bem, gente, e é dessa forma que nós vamos trabalhar as 4 laterais aqui nessa volta. Tanto na lateral mais comprida quanto na lateral estreita, nós vamos seguir as mesmas orientações, trabalhando aqui sobre os grupos de base e também nos intervalos. Então, eu vou concluir essa minha lateral e assim que eu completar o último grupo, eu venho mostrando como é que nós viramos o canto nessa volta. Completei a lateral mais comprida e agora eu cheguei aqui para virar o canto.
E nessa volta, nós vamos virar o canto da seguinte maneira. Depois desse último grupo, com 7 pontos altos, eu faço 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou pular o último ponto alto do grupo, pulo esse próximo intervalo, e agora eu vou trabalhar sobre esses 3 grupos de 2 pontos altos que eu fiz no canto da volta de base. E aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Sobre esse primeiro grupo de 2 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. Então, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo ponto alto, trabalho mais um ponto alto. Depois que completamos o primeiro grupo de 2 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Depois das 2 correntes, eu venho aqui nesse próximo intervalo e nele eu vou prender 2 pontos altos. Após o segundo grupo de 2 pontos altos, novamente vamos fazer 2 correntes. E agora eu vou vir aqui no próximo intervalo de base. Então, vou pular esse próximo grupo de 2 pontos altos na base e no intervalo eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos. Após trabalhar o terceiro grupo de 2 pontos altos, novamente nós vamos fazer 2 correntes. E agora eu vou trabalhar o quarto grupo de 2 pontos altos sobre esse terceiro grupo de base. E aqui novamente nós vamos fazer um ponto alto sobre cada um deles. Depois do quarto grupo de 2 pontos altos, eu faço 2 correntes. E assim está completo o padrão do canto. Agora eu estendo aqui os meus pontos. E após trabalhar esse padrão do canto, novamente eu giro o meu trabalho. E agora, como eu havia dito para vocês, eu vou trabalhar aqui na lateral mais estreita, seguindo as mesmas orientações que trabalhei na lateral comprida. Então, depois dessas 2 últimas correntes que nós fizemos no padrão do canto, agora eu vou vir aqui na lateral mais estreita, sobre o primeiro grupo de 9 pontos altos, vou pular o primeiro ponto alto e a partir do segundo, dou início a mais um grupo com 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, vamos trabalhar o intervalo fazendo 2 correntes. Sobre esse próximo ponto alto no intervalo, eu trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E após concluir esse padrão, finalizamos fazendo 2 correntes. E agora vamos vir sobre o próximo grupo de base e repetimos o padrão. Então, seguindo esse padrão, eu vou completar a minha lateral mais estreita e já vem. Então, já completei a lateral mais estreita, seguindo as orientações que passei para vocês. E como vocês podem ver, eu já dei continuidade trabalhando esse próximo canto e iniciando a lateral mais comprida. Isso para vocês verem que nós realmente vamos continuar trabalhando o restante da volta, seguindo as orientações que passei anteriormente para vocês. Então, eu vou concluir o restante dessa volta com essas orientações, e assim que eu fechar a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, eu venho mostrando como é que nós damos continuidade ao nosso trabalho. Segui trabalhando o restante da minha volta com as orientações que havia passado para vocês, e aqui para encerrar eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E para dar início à próxima volta, eu novamente vou girar o meu trabalho. Bem, e nessa volta, nós vamos trabalhar grupos com 5 pontos altos sobre esses grupos de 7 pontos altos. Então, para dar início, eu venho aqui nesse primeiro grupo de base e vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto. Caminhado o ponto baixíssimo, agora subimos 3 correntes. E agora vamos caminhando com um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até o penúltimo ponto alto. E assim vamos ter trabalhado um grupo com 5 pontos altos. Depois que eu completo esse grupo com 5 pontos altos, agora eu vou trabalhar aqui o intervalo entre um grupo e outro. E nessa volta nós vamos trabalhar os intervalos
da seguinte maneira. Depois de cada grupo de 5 pontos altos, eu faço 2 correntes. Depois das 2 correntes, eu vou pular o último ponto alto do grupo de base, pulo o intervalo e venho trabalhar sobre esse V que eu fiz aqui no meio. E aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Prendo um ponto alto sobre o primeiro ponto alto. Depois do ponto alto, faço 2 correntes. Venho nesse intervalo entre um ponto alto e outro, e aqui nessas correntes, eu prendo mais um ponto alto. Depois do segundo ponto alto, faço mais 2 correntes. Agora, sobre o próximo ponto alto de base, eu prendo um terceiro ponto alto. E depois do terceiro ponto alto, eu faço mais 2 correntes. E agora eu vou vir sobre o próximo grupo de 7 pontos altos e vou repetir o padrão. Então, eu pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, trabalho mais 5 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E após completar os 5 pontos altos, eu dou continuidade repetindo o padrão do intervalo, fazendo 2 correntes. Agora venho aqui sobre esse primeiro ponto alto do intervalo e sobre ele prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço 2 correntes. No intervalo à frente, prendo mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço mais 2 correntes. E agora prendo um terceiro ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Depois do terceiro ponto alto, para encerrarmos, fazemos mais 2 correntes. E agora eu vou vir sobre o próximo grupo de base e repito o padrão. Bem, e é com esse padrão que vamos trabalhar as 4 laterais nessa volta. Então, eu vou seguir trabalhando o restante da lateral mais comprida com essas orientações, e assim que eu chegar lá do outro lado e trabalhar o último grupo de 5 pontos altos, eu venho mostrando como é que nós trabalhamos o padrão do canto nessa volta. Completei a lateral mais comprida e agora eu cheguei aqui para virar o canto. E nessa volta nós vamos virar o canto da seguinte maneira. Depois desse último grupo com 5 pontos altos, eu faço 2 correntes. Depois das 2 correntes, eu vou pular esse próximo ponto alto e esse intervalo à frente. E vou vir trabalhar sobre esse primeiro grupo de 2 pontos altos que nós fizemos no canto da volta de base. E aqui sobre esse primeiro grupo, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. E esse aqui já é o meu primeiro grupo de 2 pontos altos do canto. No total, eu vou trabalhar 6 grupos. Então, depois de cada um desses grupos, nós fazemos 2 correntes. Agora eu vou trabalhar o segundo grupo nesse próximo intervalo. Após trabalhar o segundo grupo, faço mais 2 correntes. Vou pular esse próximo grupo de 2 pontos altos e vou vir trabalhar nesse intervalo aqui do meio. E nele nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiramente, eu faço 2 pontos altos. Após trabalhar esse grupo com 2 pontos altos, eu faço 2 correntes. E agora eu vou voltar dentro do mesmo intervalo e vou trabalhar mais um grupo de 2 pontos altos. Bem, e até aqui eu trabalhei 4 dos 6 grupos de 2 pontos altos desse canto. Então, agora para continuarmos, depois que termino esse quarto grupo, eu faço 2 correntes, pulo o próximo grupo de base e no intervalo à frente eu prendo o quinto grupo de 2 pontos altos. Depois desse grupo, faço mais 2 correntes. E agora eu vou vir nesse último grupo de base de 2 pontos altos e trabalho novamente um ponto alto sobre cada um deles. Bem, e como eu havia dito para vocês, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupos de 2 pontos altos. Prestem bastante atenção aqui nessa orientação, onde nós trabalhamos 2 grupos de 2 pontos altos,
separados por duas correntes, dentro do mesmo intervalo de base. Nas próximas duas voltas, quando a gente chegar aqui para trabalhar nesse intervalo entre esses dois grupos, nós vamos repetir esse mesmo padrão e vamos trabalhar aqui dentro um grupo de 2 pontos altos, duas correntes e mais um grupo de 2 pontos altos no mesmo intervalo. Eu desenvolvi o bico dessa forma para que não repuxe, então siga direitinho isso que eu estou explicando aqui, que vai dar certo na sua peça também e não vai ficar repuxando esse motivo aqui do canto. Bem, e para finalizarmos o padrão do canto, após o sexto grupo de 2 pontos altos, eu faço duas correntes e agora eu vou girar o meu trabalho. E assim como nas outras voltas, aqui na lateral estreita, eu vou seguir trabalhando com o mesmo padrão que expliquei para vocês na lateral mais comprida. Então, eu venho aqui já no primeiro grupo de 7 pontos altos, pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, trabalho um grupo com 5 pontos altos. Depois do grupo de 5 pontos altos, nós também vamos repetir o mesmo padrão nos intervalos. Então, faço duas correntes, venho trabalhar aqui no intervalo, sobre esse ponto alto eu prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço duas correntes. No intervalo à frente, prendo mais um ponto alto. Novamente, faço duas correntes. E sobre o próximo ponto alto, prendo mais um ponto alto. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, agora eu faço duas correntes e dou continuidade à minha lateral, repetindo esse mesmo padrão. Completei a lateral mais estreita e bem, assim como nas outras voltas, até aqui eu trabalhei todo o padrão dessa volta com vocês. Então, eu vou completar o restante da minha e assim que eu terminar, eu venho mostrando como é que nós trabalhamos a próxima volta. Lembrando, para vocês prestarem bastante atenção para virar o canto e fazerem igualzinho eu mostrei o canto anterior para vocês, para não ficar repuxando o bico da sua peça. Bem, então vou completar a minha volta e já venho. Então eu completei o restante da minha volta, seguindo as orientações que eu havia passado para vocês, e após fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, agora novamente eu giro o meu trabalho. Bem, e nessa volta eu vou trabalhar grupos com 3 pontos altos sobre esses grupos com 5 pontos altos. Então, da mesma forma que iniciei as voltas anteriores, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto, subo 3 correntes, e agora eu trabalho um ponto alto sobre cada um dos próximos 2 pontos altos de base. Após completar esse grupo com 3 pontos altos, eu faço duas correntes. Depois das duas correntes, eu vou pular o próximo ponto alto de base, pulo o intervalo à frente e venho trabalhar aqui sobre esse padrão que eu trabalhei no intervalo de base. E aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Sobre o primeiro ponto alto, eu prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, nós vamos fazer duas correntes. Venho no intervalo à frente e aqui prendo mais um ponto alto. Depois do segundo ponto alto, faço mais duas correntes. No próximo intervalo de base, prendo mais um ponto alto. E após esse terceiro ponto alto, eu vou fazer duas correntes. E agora eu prendo um quarto ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Para finalizar esse padrão, depois do quarto ponto alto, nós fazemos duas correntes. E agora eu venho trabalhar sobre o próximo grupo de 5 pontos altos. Então aqui eu pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, trabalho mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, nós damos sequência, repetindo o mesmo padrão aqui no intervalo entre um grupo e outro. Então, eu dou início fazendo duas correntes, pulo o último ponto alto, pulo o intervalo e venho trabalhar sobre esses 3 pontos altos. Então, sobre o primeiro ponto alto, eu prendo um ponto alto,
Depois desse ponto alto, faço duas correntes. No intervalo à frente, prendo mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, mais duas correntes. No próximo intervalo de base, prendo o terceiro ponto alto. Depois do terceiro ponto alto, faço mais duas correntes. E agora prendo o quarto ponto alto sobre esse próximo ponto alto de base. Novamente, para finalizar esse padrão do intervalo, eu vou fazer duas correntes. E agora eu venho no próximo grupo de 5 pontos altos e dou continuidade, repetindo o padrão. Então, é com esse padrão que eu vou trabalhar as 4 laterais aqui nessa volta. Então, vou seguindo aqui já nessa primeira lateral mais comprida, trabalhando com essas orientações. E assim que eu trabalhar o meu último grupo com 3 pontos altos, eu venho mostrando para vocês como é que nós viramos o canto aqui nessa volta. Completei a lateral mais comprida e cheguei agora para virar o primeiro canto. E aqui nessa volta eu vou trabalhar o padrão do canto da seguinte maneira. Depois desse último grupo com 3 pontos altos, eu faço duas correntes. Depois das duas correntes, nós vamos pular esse último ponto alto do grupo de base, pulo o intervalo à frente, e agora eu vou vir trabalhar sobre esses grupos de 2 pontos altos do canto. Bem, e aqui eu vou trabalhar assim. Sobre esse primeiro grupo de 2 pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um deles. Depois desses 2 pontos altos, eu faço duas correntes. Venho nesse próximo intervalo e aqui eu prendo mais 2 pontos altos. Após trabalhar o segundo grupo de 2 pontos altos, novamente eu trabalho duas correntes. Agora eu vou pular esse próximo grupo de base e no intervalo à frente eu prendo mais 2 pontos altos. Novamente, depois dos 2 pontos altos, faço duas correntes. Bem, e agora chegamos para trabalhar nesse intervalo central que nós fizemos no canto de base. E aqui eu vou trabalhar com o mesmo padrão que havia orientado anteriormente para vocês. Dentro desse intervalo, nós vamos fazer 2 grupos de 2 pontos altos, separados por duas correntes. Então, eu venho aqui dentro do intervalo, trabalho um grupo de 2 pontos altos. Depois do primeiro grupo de 2 pontos altos, eu faço duas correntes. E agora eu volto dentro do mesmo intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. Bem, e após completar esse padrão, eu já trabalhei 5 grupos de 2 pontos altos aqui nesse canto. Agora, para dar continuidade, eu faço novamente duas correntes. Pulo o próximo grupo de base, no intervalo à frente prendo o sexto grupo de 2 pontos altos. Depois do sexto grupo, mais duas correntes. No intervalo à frente, prendo mais 2 pontos altos. Depois desse sétimo grupo, eu faço duas correntes. E agora eu vou trabalhar o último grupo de 2 pontos altos sobre esse último grupo de base. E aqui novamente eu vou fazer um ponto alto sobre cada um dos 2 pontos. Após completar o oitavo grupo, eu finalizo o padrão fazendo duas correntes. E é assim que trabalhamos o canto aqui nessa volta. Bem, e conferindo com vocês, eu trabalhei aqui no canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos de 2 pontos altos. Bem, e eu peço novamente para que vocês prestem bastante atenção para trabalhar exatamente igual mostrei aqui, nesse intervalo central, onde fazemos 2 grupos de 2 pontos altos, separados por duas correntes. Faça da mesma forma que expliquei aqui no vídeo para vocês, para que o padrão do canto não repuxe aí no seu trabalho. Bem, então após trabalhar essas duas últimas correntes,
Novamente eu vou girar o meu trabalho. E após completar o padrão do canto, eu vou iniciar a lateral mais estreita, seguindo as mesmas orientações da lateral comprida. Então, aqui já sobre o primeiro grupo de 5 pontos altos, eu pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, trabalho um grupo com 3 pontos altos. Depois de cada grupo com 3 pontos altos, nós vamos trabalhar aqui o padrão do intervalo, fazendo 2 correntes. Venho aqui sobre esses 3 pontos do intervalo. Sobre o primeiro ponto alto, eu prendo um ponto alto. Depois de cada ponto alto, faço 2 correntes. No intervalo à frente, prendo mais um ponto alto. Mais 2 correntes. Agora eu venho no próximo intervalo, prendo mais um ponto alto. E agora, para finalizar, eu trabalho o quarto ponto alto sobre esse último ponto alto de base. Depois do quarto ponto alto, finalizo trabalhando 2 correntes. E venho sobre o próximo grupo de 5 pontos altos e dou continuidade à minha lateral, repetindo esse padrão. Então, completei a lateral mais estreita da forma como havia orientado para vocês. E bem, assim como eu fiz nas voltas anteriores, aqui eu já dei continuidade trabalhando o próximo canto e iniciei a lateral mais comprida, porque até aqui eu passei todo o padrão para trabalhar essa volta para vocês. Então agora eu vou concluir o restante da minha com essas orientações e assim que eu completar essa volta, eu venho mostrando para vocês como é que nós trabalhamos a última volta do bico desse tapete. Completei o restante da minha volta, seguindo as orientações que eu havia passado para vocês. E bem, após prender aqui o ponto baixíssimo na terceira corrente, para dar início à próxima volta, eu novamente giro o meu trabalho. Bem, e para iniciarmos a nossa última volta, eu venho aqui sobre o primeiro grupo de 3 pontos altos. E diferente das outras voltas, que eu iniciei caminhando com um ponto baixíssimo, agora eu vou vir aqui no segundo ponto alto do grupo, que é o ponto alto do meio, e vou prender sobre ele um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, fazemos 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou pular esse próximo ponto alto de base, pulo o intervalo à frente, e agora nós vamos vir trabalhar sobre esses pontos altos que nós fizemos aqui nesse intervalo. Bem, e sobre esses pontos altos, eu vou trabalhar pontos altos com picô. E como é que eu trabalho um ponto alto com picô? Bem, então aqui sobre o primeiro ponto alto, primeiramente eu trabalho um ponto alto. E após completar esse ponto alto, eu subo 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos voltar aqui no topo desse ponto alto e eu vou atravessar a minha agulha por baixo dessa linha. E agora eu venho aqui no corpo do ponto alto e aqui por baixo dessa outra linha também atravesso a agulha. Agora nós vamos puxar a linha e agora eu puxo novamente a linha e fecho o ponto picô. E é assim que trabalhamos os nossos pontos altos com picô. Bem, após completar esse padrão, agora sem fazer nenhuma corrente, eu venho aqui no intervalo à frente e trabalho mais um ponto alto com picô. Após trabalhar esses 2 pontos altos com picô, agora eu venho aqui no intervalo à frente e dentro dele eu vou trabalhar 2 pontos altos com picô. E como vocês podem ver, nós não vamos fazer nenhuma corrente entre um ponto alto com picô e outro. Então venho aqui dentro, trabalho meu primeiro ponto alto com picô. Depois do terceiro ponto alto, volto dentro do mesmo intervalo e trabalho o quarto ponto alto com picô. E após trabalhar os 4 pontos altos com picô, vou vir agora no próximo intervalo de base e nele prendo o quinto ponto alto com picô. E depois que trabalhamos esses 5 pontos altos com picô, para finalizar esse padrão,
eu venho sobre o próximo ponto alto de base e sobre ele eu prendo um ponto alto, e dessa vez sem picô. Após trabalhar esse último ponto alto, eu vou finalizar o padrão novamente fazendo 2 correntes. E agora eu vou vir aqui sobre o próximo grupo de 3 pontos altos, e aqui no ponto alto do meio eu prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, novamente eu faço 2 correntes, e venho aqui novamente e repito o padrão dos pontos altos com picô. Então, sobre o primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto com picô. No intervalo à frente, trabalho o segundo ponto alto com picô. No próximo intervalo, trabalho o terceiro e quarto pontos altos com picô. E agora, no último intervalo, trabalho o quinto ponto alto com picô. Sobre esse último ponto alto, prendo um ponto alto. E após completarmos esse padrão, novamente eu faço 2 correntes. Volto aqui no próximo grupo de 3 pontos altos e no segundo ponto alto prendo um ponto baixo. E dou continuidade à minha lateral, repetindo esse padrão. Bem, e é assim que eu trabalho as 4 laterais aqui nessa volta. Tanto na lateral comprida quanto na lateral estreita, nós vamos seguir essa mesma orientação, sem mudança alguma. Então, eu vou completar aqui a lateral mais comprida, e assim que eu prender o último ponto baixo, eu venho mostrando como é que nós trabalhamos o canto aqui nessa volta. Então, eu já completei a lateral mais comprida, e após prender o último ponto baixo, agora eu vou virar o canto. E aqui para virar o canto, nós vamos trabalhar 10 grupos. 9 deles vão ser de um ponto alto e um ponto alto com picô, e o último grupo vai ser trabalhado apenas com 2 pontos altos. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho esses grupos. Então, depois do último ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes. E agora eu vou vir trabalhar sobre o primeiro grupo do canto. Então aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Sobre o primeiro ponto alto do grupo, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. E depois desse ponto alto, eu venho sobre o segundo ponto alto do grupo, e sobre ele eu vou trabalhar um ponto alto com picô. Após trabalhar esse primeiro grupo de um ponto alto e um ponto alto com picô, agora eu não vou fazer nenhuma corrente de separação entre um grupo e outro. Então já venho direto aqui no próximo intervalo de base e trabalho mais um grupo de um ponto alto e um ponto alto com picô dentro do mesmo intervalo. Então, trabalhei aqui o meu segundo grupo. Agora, novamente, sem fazer nenhuma corrente, venho aqui no próximo intervalo e nele prendo novamente um ponto alto e um ponto alto com picô. Então, trabalhei o terceiro grupo, agora eu trabalho o quarto grupo no próximo intervalo. E após completar os 4 primeiros grupos, agora nós chegamos para trabalhar no intervalo central. E aqui nesse intervalo, entre esses 2 grupos de 2 pontos altos, eu vou trabalhar o quinto e o sexto grupo. Então, venho aqui dentro desse intervalo e faço o quinto grupo. E após completar o quinto grupo, eu volto dentro do mesmo intervalo e trabalho novamente mais um conjunto de um ponto alto e um ponto alto com picô.
Bem, e após trabalhar esses dois grupos juntos, agora nós vamos trabalhar o sétimo grupo no próximo intervalo. Depois do sétimo grupo, nós vamos no próximo intervalo e trabalhamos o oitavo grupo. E no intervalo à frente, eu trabalho o nono grupo. E após completarmos esses 9 grupos de um ponto alto e um ponto alto com picô, para finalizar o padrão do canto, eu vou vir sobre esses últimos 2 pontos altos de base, e aqui eu vou fazer o meu grupo com 2 pontos altos. Agora eu não vou fazer um ponto alto com picô sobre o segundo ponto. Então, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto alto. E agora sobre o segundo ponto, faço mais um ponto alto. E após completar esse décimo grupo, nós vamos fazer agora 2 correntes. E novamente podemos girar o nosso trabalho. Bem, e é assim que fica o padrão do canto. Então, aqui conferindo com vocês, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos de um ponto alto e um ponto alto com picô. E o décimo grupo eu fiz apenas com 2 pontos altos. E novamente eu peço para que vocês prestem bastante atenção para trabalhar esse padrão aqui do canto, porque é muito importante que vocês façam exatamente como estou mostrando aqui no vídeo, para que o bico da peça de vocês fique bem estendido e assentado no chão, e não fique repuxando. Após terminar essas últimas 2 correntes do padrão do canto, agora eu vou voltar a trabalhar a lateral estreita com o mesmo padrão que orientei anteriormente para vocês. Então venho aqui no segundo ponto alto desse primeiro grupo com 3 pontos altos e prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 2 correntes. E vou seguir aqui nesse primeiro intervalo, repetindo as mesmas orientações que passei anteriormente para vocês. Então, já segui trabalhando o restante da lateral estreita com as orientações que eu havia passado para vocês. E aqui eu já virei o próximo canto e dei início à lateral mais comprida aqui do outro lado. Bem, e essa volta não tem segredo. É só ir trabalhando o restante dela com esse mesmo padrão que eu mostrei para vocês. Só ir contando bem cada um dos pontos altos com picô, e aqui nos cantos os pontos altos e os pontos altos com picô, para que você não faça nem a mais e nem falte nenhum deles, para que seu bico fique bem bonito e estendido no chão. Então, eu vou seguir trabalhando o restante da minha volta, e assim que eu completar, eu venho mostrando como ficou e dando mais algumas dicas para a finalização do tapete. Bem, então eu segui trabalhando a última volta com as orientações que eu havia passado para vocês, e após virar o último canto, eu já fiz as últimas 2 correntes, e agora para a gente fechar essa última volta, eu vou voltar no topo do primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar, e sobre ele eu prendo um ponto baixíssimo. Depois que eu prendo esse ponto baixíssimo, agora eu fecho mais um ponto baixíssimo, puxo bem a linha e prendo bem esse ponto. E agora é só cortar a linha. E após cortada, agora eu vou arrematar a ponta de linha por trás dos pontos altos desse grupo. E após concluir o arremate da ponta de linha, prendendo ela por trás dos pontos altos, agora eu vou estender o meu tapete. E esse passo eu sigo após completar cada um dos meus trabalhos. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no corpo do meu tapete e vou estender ele tanto no comprimento quanto na largura, em toda a extensão do corpo do tapete. E após estender todo o corpo, agora eu vou estender o bico. Bem, e para estender o bico, eu venho entre um grupo triangular desses e outro e apoio aqui a minha mão. E aí eu vou pegar em cada um dos picôs e vou puxando eles para fora. Não precisa puxar muito forte para não deformar o bico, somente o suficiente para estender os pontos. Venho também nos cantos e vou aqui estendendo os meus pontos pela volta toda do tapete. E após estender todo o tapete, está completa mais essa peça.
Eu espero que você tenha gostado de trabalhar essa peça comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Se você se interessar, eu estou deixando mais sugestões de passo a passo aqui na tela. É só clicar nessas 3 imagens que você é levado diretamente à videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a todas as crocheteiras e crocheteiros que assistiram essa videoaula até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.